Quem tem direito à pensão por morte? Quais são as regras para solicitar o benefício? Quanto que eu vou receber de pensão por morte? Tudo isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou o Gabriel Benelli e se você já me conhece, deixa aqui o seu like porque você sabe que o conteúdo é bom. Se você ainda não me conhece, assiste o vídeo até o final e depois, se você achar que o conteúdo realmente for bom, aí sim você deixa o seu like. Seja muito bem-vindo, se inscreva no meu canal e ative aí as notificações do sininho. Aqui eu estou produzindo sempre um conteúdo sobre os seus direitos para que você não seja passado para trás. Então, bora pro vídeo. A pensão por morte é o benefício do INSS que substitui a renda da pessoa falecida. Ele tem como função justamente evitar aí que a família ou os dependentes do falecido sejam muito impactados e muito prejudicados pela falta do salário da pessoa que morreu. A pensão por morte, pessoal, é aquele típico caso que acontece muito. Muitas pessoas não vão atrás dos seus direitos por simples falta de conhecimento. Isso é típico do nosso governo. O INSS ele faz de tudo para não conceder os benefícios e não te informar sobre os seus direitos. Isso deveria ser obrigação deles. Mas para isso eu estou aqui, para te ajudar a não ser passado para trás. Então, sem mais delongas, vamos começar falando para quem será devida a pensão por morte. O artigo 74 da Lei dos Benefícios diz que a pensão por morte será devida quando? Em até 180 dias a partir da data do óbito para filhos menores de 16 anos e para os maiores de 16 anos até 90 dias após a data do óbito. B. Será devida do requerimento da pensão. E C. Será devida aí da sentença que declara a morte presumida da pessoa. Veja bem, existe uma diferença entre o inciso A e o inciso B, que é a questão da data. Vamos lembrar aqui que a pensão por morte é um direito vitalício da pessoa, ou seja, ele não caduca, ele não prescreve. É aquele direito que o dependente, ele vai ter pela vida toda. Só que, se você solicitar de acordo com o prazo indicado no inciso A, ou seja, 180 dias após a morte para pessoas até 16 anos e 90 dias após a morte para as demais pessoas, você vai receber a pensão desde a data do óbito do falecido. Ou seja, se demorar, por exemplo, aí, um ano para conceder a pensão por morte, você vai receber todo esse ano retroativo a partir da data da morte do falecido. Só que a diferença está aí. Se a pessoa deixa passar esse prazo e faz a solicitação da pensão depois de vários dias, depois de passados aí os 90 dias ou 180 dias, dependendo da idade, ela vai poder ter direito somente a partir da data do requerimento do benefício da pensão por morte. Ou seja, não vai ser pago retroativo da data do óbito do falecido. Entendeu a diferença? É muito simples e acontece muito na prática, tá bom? E quem é que tem direito à pensão por morte? Aqui é bom deixar claro que nem todos os parentes têm esse direito, tá? Na lista principal que o próprio INSS faz, os cônjuges, os companheiros, as companheiras, os filhos menores de 21 anos e os filhos de qualquer idade, desde que sejam interditados ou incapacitados para o trabalho aí, têm direito à pensão por morte. Para isso, vai ser necessário aí a comprovação do grau de parentesco. Para quem é casado, a certidão de casamento. Para os filhos, a certidão de nascimento. E para os companheiros, aquele reconhecimento da união estável que é feito no cartório ou alguma sentença de reconhecimento de união estável no caso da judicial. Atenção! Muitas pessoas convivem em união estável, mas não têm ela reconhecida. Nesse caso, será necessário produzir provas para comprovar a união estável. E se você não sabe como produzir, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz para que vocês aprendam 5 maneiras de como comprovar a união estável para requerer a pensão por morte. No caso dos filhos inválidos, será necessário comprovar essa condição, seja com alguma sentença judicial que concedeu a curatela, ou seja com laudos médicos aí que atestem para deficiência ou incapacidade da pessoa.
Ex-cônjuge tem direito à pensão por morte? Tem sim, desde que esteja recebendo pensão alimentícia do ex-marido ou ex-esposa. E isso é comprovado com a sentença judicial que condenou aí a pessoa a pagar a pensão alimentícia. Em segundo plano, o INSS estipulou também que os pais e os irmãos do falecido também têm direito à pensão por morte, desde que seja comprovada a dependência econômica do falecido. E detalhe, no caso dos irmãos, considera-se a mesma regra dos filhos, ou seja, até 21 anos de idade, ou desde que seja inválido ou incapacitado para o trabalho pela vida toda. Mas aí vai ser necessário fazer as mesmas comprovações do que o caso dos filhos. Agora veja bem, eu recebo muita pergunta sobre essa aqui. É uma dúvida muito corriqueira aqui no meu escritório. Doutor, eu larguei o meu emprego para cuidar da minha mãe aposentada, doente. Eu tenho direito a receber a pensão por morte? Eu estou sem renda, eu não consigo me reinserir no mercado de trabalho. Será que eu consigo esse benefício? E a resposta é não. Infelizmente, a lei hoje ela não confere o benefício para os filhos que tiveram essa nobre atitude aí de sair do mercado de trabalho, de sair do seu serviço para cuidar dos parentes que estão doentes. Infelizmente, nós não temos previsão na lei para conceder esse benefício para essas pessoas. Só que a esperança é a última que morre, né? Nós temos um projeto de lei que está vigorando aí no nosso poder legislativo que visa instituir a pensão por morte para quem faz esse tipo de coisa, que sai do serviço para cuidar dos parentes aí que estão debilitados, que estão necessitados de cuidados. Mas ainda não tem nada nesse sentido, tá bom? Agora nós vamos falar de uma parte que muita gente não sabe. Quais são os requisitos legais para conseguir a pensão por morte? E são 3, tá? A primeira delas é que para solicitar o benefício é necessário que o falecido tenha qualidade de segurado, ou seja, ele precisa estar ou aposentado ou estar contribuindo para o INSS, seja trabalhando de carteira assinada ou de forma autônoma. Ou, por exemplo, o MEI, ele contribui de forma autônoma. O segundo requisito é que exista aí o óbito de fato ou a morte presumida, que será comprovado aí por uma sentença judicial. O terceiro requisito é estar demonstrado aí a dependência econômica do falecido. Lembrando que para cônjuge, companheiro, companheira e filhos, a dependência econômica é presumida, ou seja, você não precisa comprovar a dependência econômica, só precisa comprovar o grau de parentesco. Quais são os documentos necessários para requerer pensão por morte? Primeiro deles, documento que comprove o seu grau de parentesco com o falecido. Vamos pegar o caso aqui da esposa. Ela vai precisar ter uma certidão de casamento, ela vai precisar ter os documentos pessoais dela, os documentos pessoais do falecido, a certidão de óbito para comprovar o óbito e também uma carteira de trabalho ou algum comprovante de aposentadoria do falecido. E quanto é que você vai receber de pensão por morte? Antes da reforma da Previdência, como é que funcionava? O quanto que o falecido recebia era o quanto que o dependente ia receber. Por exemplo, se o falecido recebia R$3.000, o dependente ia receber os R$3.000. Depois de 2019, depois da reforma da Previdência, nós tivemos uma alteração que, ao meu ver, é muito prejudicial para os dependentes. Porque agora, como funciona? O dependente vai receber 50% mais 10% para cada dependente. Vamos pegar o exemplo de um casal na qual o marido faleceu e deixou só a esposa como dependente. O marido recebia R$3.000 de aposentadoria. A esposa, antigamente, ela ia receber os R$3.000 de pensão por morte. Hoje, mudou. Hoje a esposa vai receber aí 50% mais 10%, ou seja, 60% de pensão. Vai dar ali R$1.800. Lembrando que nunca, em hipótese alguma, o beneficiário vai receber um valor menor que o salário mínimo nacional vigente, que hoje, em 2023, é de R$1.320.
Então, pessoal, esse foi um guia básico aí da pensão por morte, na qual eu procurei abordar as principais dúvidas que chegam aqui no meu escritório. É claro que cada caso é um caso, né? Cada caso possui as suas peculiaridades, as suas particularidades. Mas, em tese, o básico é esse. O que mais chega para a gente no escritório são essas situações, que é o mais básico aí do dia a dia. Dificilmente chega alguma coisa muito assim que seja fora da curva. A maioria que acontece são esses casos. Então, se você tem interesse em estar solicitando a pensão por morte, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Você pode estar lá entrando em contato comigo através do WhatsApp, que eu vou estar te respondendo e fazendo esse atendimento prévio aí, para a gente ver se você tem direito a solicitar a pensão por morte. Se tiver, a gente já pega toda a documentação e já faz a solicitação pelo meu INSS. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, deixa aí nos comentários que eu vou estar passando para tirar uma por uma. Não esquece de deixar o like no vídeo, assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Também, se você puder, compartilhe o vídeo, assim você me ajuda a divulgar meu conteúdo para cada vez mais pessoas. E por último, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, cara, para de perder tempo. Aqui toda semana eu estou postando conteúdo gratuito sobre os seus direitos, para você não ser passado para trás. Até mais!